Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando no coração financeiro de uma empresa para entender de uma vez por todas o que os donos realmente possuem. Vamos desvendar a história que o patrimônio líquido nos conta. Para a gente começar, vamos refletir sobre essa pergunta. O que uma empresa, no fim do dia, deve aos seus fundadores, aos seus investidores? A resposta para isso está num conceito-chave chamado patrimônio líquido. Basicamente, é a dívida, a obrigação que a empresa tem com seus próprios sócios. Certo, vamos detalhar isso. O patrimônio líquido é exatamente o que o nome sugere, o valor que pertence aos donos. Ele parte daquele investimento inicial e, a partir daí, ele se movimenta. Aumenta com os lucros, diminui com os prejuízos. É como se fosse o placar financeiro dos proprietários da empresa. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Vamos entender o valor real dos sócios, de onde ele vem, o que pode diminuir esse valor e a ferramenta que mostra toda essa evolução. E, por fim, claro, como ler a história por trás desses números. Ok, primeiro passo. Antes de sair quebrando o patrimônio líquido em pedacinhos, a gente precisa entender onde ele se encaixa no grande quebra-cabeça financeiro, o balanço patrimonial. E aqui está a matemática básica, que na verdade é bem simples. Pensa nos ativos como tudo de valor que a empresa tem. Caixa, prédios, equipamentos. Agora, tira daí os passivos, que são as dívidas com bancos, fornecedores, governo. O que sobra? Exato. O patrimônio líquido é o que de fato pertence aos donos depois de pagar tudo o que se deve. Agora sim, vamos ver como esse valor é construído. Porque o patrimônio líquido não é só um número solto. Ele é a soma de várias contas e cada uma delas conta um pedaço da história do capital da empresa. E aqui estão os blocos de construção principais. O capital social é o pontapé inicial. As reservas são o dinheiro que a empresa decide guardar para alguma finalidade. E os ajustes, bom, eles refletem mudanças no valor de mercado de algumas coisas que a empresa tem. E dentro do capital social tem uma diferença que é super importante entender. O subscrito é a promessa, é o valor que os sócios combinaram de investir. Está no papel. Agora, o integralizado é o que realmente já foi pago, o dinheiro que entrou no caixa da empresa. É uma diferença crucial, né? Falando das reservas de lucros, a lógica é a seguinte. Em vez de distribuir todo o lucro como dividendos, a empresa separa uma parte. Para quê? Para várias coisas. Seja por uma exigência da lei, para financiar uma expansão futura, ou até para ter uma grana guardada por uma emergência. E essa reserva legal é um caso bem específico e interessante. A lei obriga. As empresas precisam separar 5% do seu lucro líquido para essa reserva. O objetivo é garantir a integridade daquele capital inicial. Funciona como uma rede de segurança obrigatória, que para de acumular quando chega a 20% do capital que os sócios efetivamente pagaram. Certo, mas nem tudo são flores, né? A história não é só de crescimento. Existem contas que funcionam na direção contrária, ou seja, elas diminuem o valor total do patrimônio. Vamos dar uma olhada nelas? Bom, os prejuízos acumulados são o oposto do lucro, então, claro, diminuem o patrimônio. Já as ações em tesouraria é um movimento estratégico. A empresa vai lá no mercado e compra de volta as próprias ações. Isso pode ser para sinalizar a confiança ou valorizar as ações que sobram. E, por fim, emitir novas ações tem um custo, e esse custo também é deduzido daqui. E essa frase resume perfeitamente a percepção do mercado. Ter prejuízo acumulado não é só um problema de matemática no balanço. É um sinal de alerta para os investidores, que ficam de olho na saúde e na solidez da companhia. Ok, até agora a gente viu as peças do quebra-cabeça de forma estática. Mas como a gente vê essas peças se movendo ao longo do tempo? É aí que entra a ferramenta que transforma esses números parados numa verdadeira narrativa. Pensa no balanço patrimonial como uma foto, uma selfie financeira da empresa. Ela mostra exatamente como a empresa estava num dia específico, tipo 31 de dezembro. É uma imagem precisa, mas é estática. Ela não conta o que aconteceu para chegar até ali. E é aqui que a mágica acontece com a DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Se o balanço é a foto, a DMPL é o filme completo. Ela mostra toda a movimentação, o lucro que entrou, os dividendos que saíram, o dinheiro que foi para reservas. Ela literalmente conecta a foto do início do ano com a foto do final. Então, o pulo do gato é: como é que se lê esse filme? A estrutura da DMPL foi pensada justamente para contar essa história de um jeito bem claro e lógico. Vamos ver como ela funciona na prática? A estrutura é genial de tão simples. As colunas são as contas do patrimônio líquido que a gente já viu.
As linhas mostram o que aconteceu com elas. A gente parte do saldo inicial, soma o lucro do período, subtrai os dividendos pagos e acompanha as transferências entre as contas, tipo quando se move dinheiro de lucros acumulados para uma reserva. Então, para ler a DMPL é só seguir esse passo a passo. Começa lá em cima, com os saldos do ano anterior. Aí vai descendo linha por linha para ver o que rolou durante o ano, quanto de lucro foi gerado, o que foi distribuído, o que foi guardado, e no fim, a gente chega nos saldos atuais. É a história financeira do ano, contada de forma clara. No final das contas, é isso que a DMPL faz. Ela revela as decisões estratégicas da gestão da empresa. O lucro foi parar no bolso dos acionistas? Foi reinvestido para a empresa crescer? Ou foi guardado numa reserva para o momento de aperto? As respostas estão todas aí, preto no branco. E para a gente fechar, fica essa provocação. Ao analisar essa evolução, essa história do patrimônio ao longo dos anos, o que será que a gente consegue descobrir sobre as prioridades, a saúde e, principalmente, a direção futura de uma empresa? A resposta para essa pergunta é o verdadeiro poder por trás desses números.